vascaína@gmail.com, tá? É a chave Pix aí para que você possa me ajudar aqui no canal. Tá aqui embaixo, ó. Também esse letreiro aqui, Pix, ajude o canal, imprensa vascaína@gmail.com. Vascaíno ajuda Vascaíno. Ó, já vou compartilhar aqui a tela. Os gols estão no meu canal, tá, gente? Os gols estão no meu canal aí. Sem mais delongas, sem mais enrolações. Vamos já ler aqui essa matéria do Ramon Rick. Reservas não aproveitam testes na Sul-Americana, mas Vasco considera saldo positivo com Ramon Rick. Enquanto reservas oscilaram e pouco aproveitaram oportunidades, volante de 18 anos se firmou como aí jogador principal, né, do elenco principal aí, como opção principal do elenco do Vasco da Gama. A derrota por 3-1 para o Olímpia deixou o Vasco em situação delicada na Sul-Americana e trouxe poucas respostas positivas para o planejamento traçado pela diretoria e comissão técnica. Pensada como espaço para rodar o elenco e observar peças pouco utilizadas, a competição teve um saldo discreto, com uma exceção, a ascensão do volante Ramon Rick, de 18 anos. A comissão técnica avaliou como positiva a participação de jovem de 18 anos nos 3 jogos disputados no torneio. Ele foi titular nos 2 duelos contra o Olímpia e também entrou no segundo tempo da vitória sobre o Audax italiano. As boas atuações fizeram com que o volante fosse efetivamente integrado ao elenco profissional e participasse das atividades nas últimas semanas. Depois de surgir bem na Sul-Americana, o reforço caseiro entrou em campo nos 2 compromissos pelo Campeonato Brasileiro com o time principal. A vitória contra o Atlético Paranaense, em São Januário, e a derrota, né, a humilhação para o Internacional, em que anotou a assistência para o único gol vascaíno na derrota por 4-1 no Beira-Rio. Enquanto isso, Renato Panela Gaúcho continua colocando aí Hugo Moura e Tietê. Ramon Rick ganhou pontos com o Renato, e inclusive ultrapassou companheiros na fila de opções para o meio campo, como o JP, que iniciou no banco de reservas nos 2 últimos jogos da Copa Sul-Americana. O que eu acho bizarro também, tá? Eu acho que o JP mereceu oportunidade. Atletas não aproveitam chances, né? A competição jamais foi considerada prioridade pela comissão técnica, que optou mais uma vez por escalar reservas e atletas do Sub-20 na partida no Paraguai. A ideia da diretoria nos jogos da fase de grupos era justamente dar minutagem a jogadores pouco aproveitados e observar atletas que poderiam ser úteis para o restante da temporada. Para além de Ramon Rick, o objetivo teve pouco sucesso, né? Marino, Nuno Moreira, por exemplo, atuaram em todos os 5 jogos do Vasco na competição, mas oscilaram bastante. Se bem que ontem o Nuno Moreira conseguiu dar uma assistência, né? Brenner, que é lamentável, tampouco aproveitou as oportunidades que teve, inclusive foi preterido por David e Spinelli no time titular em algumas ocasiões. As atuações no sistema defensivo também ligaram o sinal de alerta. Contra o Olímpia, a dupla Cuesta, mais ou menos, e o Lucas Fritas, horroroso, tiveram atuação ruim e escancarou mais uma vez a deficiência nítida da defesa da bola aérea. Os 3 gols marcados pelo time paraguaio saíram jogadas pelo alto. Volta aquele terror do Vasco, né? Quem não se lembra aí, eu esqueci o ano, mas que era uma Série B do Vasco, acho que foi na Série B de 2021, que todo jogo do Vasco, o Vasco levava um gol de cabeça, era impressionante. Quando atuou como titular, a Saldívia tampouco teve rendimento seguro na Sul-Americana. O Uruguai, inclusive, anotou um gol contra, grotesco, em falha conjunta com o Fusato na vitória por 2-1 sobre o Audax italiano no Chile. Revelado pelo Vasco, Rick assinou o primeiro contrato profissional com o clube no ano passado. Inicialmente, o vínculo foi fechado até o fim de 26, mas com aditivo para renovar até setembro de 29. O clube carioca ativou a cláusula para estender o contrato ainda na última temporada. A multa rescisória do volante é de 60 milhões de euros, 346 milhões na cotação atual, e ele chegou ao clube como meia esquerda, mas foi recuando com o passar do tempo e atualmente é uma das referências da equipe de base. Gosto muito do Ramon Rick, tá? Acho que o Ramon Rick aí, ele é uma peça fundamental para o elenco do Vasco da Gama e é um moleque aí que a gente tem que apostar. Tem que apostar porque pode nos ajudar aí demais, ó, e futuramente também dar um dinheirinho aí para o gigante da colina. Olha que coisa boa, gente. Próximo jogo do Vasco contra o Barracas, que eu pensei que fosse às 9h30, também vai ser às 7 horas da noite. Que maravilha, Brasil! Que maravilha, não vai acabar tão tarde. Vamos ler aqui outra matéria antes de colocar no João. Vou colocar o João Almirante e Lucas Pedrosa, tá?